Oi, gente, então, nesse vídeo extra da semana aqui pro canal, como vocês sabem, a gente costuma trazer só uma revisão de livro por semana, mas eu quis fazer um vídeo extra pra gente tentar esse novo cenário aqui, porque provavelmente eu vou ser despachada do meu escritório pelo bebê que tá chegando aí em janeiro, então eu já queria testar com vocês o que vocês acham desse novo cenário que eu preparei, se preferem o sinal anterior, enfim, deixem seus comentários aí o que vocês acharam dessa mudança. E eu vou fazer esse vídeo porque eu vou queimar a minha língua fortemente, como sempre faço. Desde que eu assinei o Clube de Literatura Clássica e avisei lá no meu Instagram, se você não me segue nas minhas redes sociais, eu já aviso que é através das minhas redes sociais, do Twitter, do Instagram, que eu peço opiniões de vocês e que eu converso sobre os livros antes dos livros chegarem aqui no YouTube. Então não perca a oportunidade, sério. @olabocose em tudo eu vou deixar aqui no vídeo para vocês. E nas minhas redes sociais eu já falava que não era a minha intenção trazer as revisões dos livros que o Clube de Literatura Clássica me encaminhasse, porque no auge da minha ignorância, eu acreditava que esses seriam livros já muito bem resenhados por outras pessoas aqui no YouTube, então não teria o porquê eu trazer novas resenhas de livros resenhados por pessoas, por exemplo, formadas em letras, ou pessoas especializadas naquele autor específico. Que com relação ao primeiro livro que eu recebi do clube, o Recordações de Isaías Caminha, do Lima Barreto, e dos outros livros relacionados ao Lima Barreto, qual foi a minha surpresa ao perceber que não existem boas revisões sobre esses livros aqui no YouTube? A maior parte das revisões é reforçando o fato de que o Lima Barreto é um escritor negro. Então a revisão começa assim: Lima Barreto, um escritor negro do início do século XX, porque o Lima Barreto, negro. E as revisões se perdem no fato de um autor tão bom ser negro. Parece que as pessoas ficam surpresas. Como assim uma pessoa negra pode ter feito tanto sucesso já no século XX? Não é possível. Vamos ter que reforçar esse estereótipo aqui para as pessoas que estão me ouvindo. E muito pouco é dito do conteúdo do próprio livro. E eu li só o Recordações do Isaías. Só o Recordações de Isaías Caminha. Ainda estão na fila O Triste Fim do Policarpo Quaresma e A Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. E eu também li Os Burundangas, então é sobre esses dois livros que nós vamos falar hoje. O Recordações do Escrivão Isaías Caminha foi um livro que me conquistou logo na primeira página. Então, eu não tinha a intenção de começar a ler esse livro. Estou com outros livros na fila, já conversei sobre isso com vocês, mas a partir do momento em que eu peguei a primeira página e vi o Isaías Caminha descrevendo o quanto o pai dele foi um pilar fundamental para que ele se interessasse pela leitura, para que ele se interessasse pela escola, eu falei, gente, não tem como, ele tá falando de mim, eu vou ter que terminar de ver a história desse cara pra ver o que acontece. Então eu sei que é muito pessoal, mas deixa eu ler esse trechinho aqui que me pegou logo de cara. Ele vai dizer o seguinte: que a tristeza, a compreensão e a desigualdade de nível mental do meu meio familiar agiram sobre mim de um modo curioso. Deram-me anseios de inteligência. Meu pai, que era fortemente inteligente e ilustrado, a gente vai descobrir depois que o pai dele é um padre. E Isaías Caminha é filho desse padre com uma escrava. O próprio Lima Barreto é filho de escravos, então praticamente todas as obras dele são quase umas autobiografias em que ele vai mudar uma coisa ou outra, mas enfim. Meu pai, que era fortemente inteligente e ilustrado, em começo, na minha primeira infância, estimulou-me pela obscuridade de suas exortações. Eu não tinha ainda entrado para o colégio, quando uma vez me disse: "Você sabe que quando nasceu, Napoleão ganhou a Batalha de Marengo?" Arregalei os olhos e perguntei: "Quem era Napoleão?" "Um grande homem, um grande general." Não disse mais nada. Encostou-se à cadeira e continuou a ler o livro. Afastei-me sem entrar na significação de suas palavras, contudo a entonação, a voz, o gesto e o olhar ficaram-me eternamente. Um grande homem. O espetáculo do saber do meu pai, realçado pela ignorância de minha mãe e de outros parentes dela, surgiu aos meus olhos de criança como um deslumbramento. Quem me conhece sabe, a minha mãe vive falando que eu sou completamente apaixonada pelo meu pai é o meu herói, meu pai é a minha referência, e eu sempre fiquei abismada com o fato do meu pai ser tão inteligente, e o meu pai era exatamente essa pessoa, que soltava umas palavras avulsas assim quando eu era menor, e ele esperava que você entendesse
que eu ficava, meu Deus, do que esse cara tá falando? E no dia que ele comprou uma Barça, foi o melhor dia da minha vida, porque eu podia ir lá conferir as coisas que ele falava na Barça, porque ele era realmente esse pai aqui do Isaías Caminha que não dava mais explicações, não adiantava você tentar puxar conversa. Enfim, foi por isso que esse livro me pegou, assim, logo na primeira página. E, gente, graças a Deus que o Lima Barreto conseguiu me conquistar na primeira página, porque esse livro é muito sensacional. Ele é um livro que vai contar, como eu disse, a vida do Isaías Caminha, né? Que é esse menino pobre, filho de um padre, com uma escrava, que nasce no interior do Rio de Janeiro. Então ele decide, em determinado momento da vida, quando ele faz 18 anos, aí tentar fazer a sua vida na capital. Então ele sai do interior com uma mochilinha nas costas e com uma carta de recomendação do coronel da cidade. Então o tio dele pede esse favor a esse coronel e o coronel o recomenda a um senador famoso do Rio de Janeiro. Lembrando que o Rio de Janeiro era a capital na época que esse livro se passa, que é no início de 1900. Então entre 1904 ele vai dando pra gente umas dicas ali que tá bem no início do século mesmo. Chegando na capital, chegando no Rio de Janeiro, no início do século XX, o Isaías Caminha vai se deparar com todos os problemas que a gente se depara no Rio de Janeiro nos dias de hoje. É muito impressionante. Então, as pessoas já precisam se preocupar com a existência de notas falsas. As pessoas já odeiam a polícia desde sempre. Então, um amigo que ele vai encontrar em um hotelzinho pé de chinelo que ele fica antes de conseguir se estabelecer na cidade, vai dizer que, cara, Isaías, esquece, a polícia só é feita pra fazer armadilha, pra pegar a gente do bem e te colocar em cilada. O Isaías Caminha vai ser preso e vai ser maltratado pelo delegado porque aconteceu um furto no hotel e alguém pressupôs que foi ele, porque provavelmente ele era negro. Enfim, gente, é muito impressionante a gente perceber que todos os problemas que a gente convive no Brasil hoje, o Lima Barreto vai descrever já no início do século XX. É um pouco deprimente a gente pensar que nada mudou, assim, a gente fica pensando, cara, não é possível que esse cara tá falando do Brasil no início do século, não é possível que as pessoas não mudaram, sabe? E assim, parece que esse padrão do Lima Barreto conseguir perceber a sociedade da forma que ela é, conseguir descrever isso nos livros de forma brilhante, é um padrão de todos os livros dele, porque nos Brusundangas, ele vai contar pra gente qual que são os costumes de um país fictício chamado Brusundanga, mas é claro que ele está falando do Brasil. E todos os costumes que ele vai contar pra gente aqui são costumes que conseguem se permear na sociedade até os dias de hoje. Então, quando ele vai falar dos intelectuais que vão fazer poemas e que vão se vestir à moda europeia e que vão ficar importando esses costumes estrangeiros, ele vai dizer o seguinte: não há como discutir com eles, porque todos seguiam por ideias feitas, receitas de julgamentos e nunca se aventuram a examinar por si qualquer questão, preferindo resolvê-las por generalizações quase sempre recebidas de segunda ou terceira mão, diluídas e desfiguradas pelas sucessivas passagens de cabeça para outra cabeça. Quando ele vai falar sobre a existência da realeza formada pelos doutores, que são as pessoas formadas em medicina, em direito e em engenharia civil, absolutamente nada mudou. O fato da pessoa ter diploma já vai fazer ela se sentir superior, já vai fazer ela ter acesso a um monte de benefícios, a ela subir socialmente de formas inimagináveis, de formas que não acontecem em outros países. Ele fala, você pressuporia que uma pessoa formada em medicina é só uma pessoa que exerce aquela profissão de médico, mas não, as pessoas entram na faculdade de medicina porque elas querem ser doutores. Em outra passagem ele diz o seguinte: não há lá homem influente que não tenha, pelo menos, 30 parentes ocupando cargos do Estado. Não há político influente que não se julgue com direito a deixar para seus filhos, netos e sobrinhos, primos, gordas pensões pagas pelo Tesouro da República. No entanto, a terra vive na pobreza, os latifúndios abandonados e indivíduos, a população rural, que é a base de todas as nações, oprimida por chefões de políticos, inúteis, incapazes de dirigir a coisa mais fácil dessa vida. Vive sugada, esfomeada, maltrapilha, macilenta, amarela, para que, na sua capital, algumas centenas de parvos com títulos altissonantes disso ou daquilo gozem vencimentos, subsídios, duplicados e triplicados,
afora rendimentos que vêm de outra e qualquer origem, empregando um grande palavreado de quem vai fazer milagres. É claro que ele está falando da realidade da Brusundanga, não está falando da realidade do Brasil. Ele completa: a República dos Estados da Brusundanga tem um governo que merece. Não devemos estar a perder o latim com semelhante gente. Eu, porém, que me propus a estudar os seus usos e costumes, tenho que ir até o fim. Então, um livro escrito em 1917 está falando isso. Mas voltando para o Recordações do Isaías Caminha, o Isaías Caminha, ele vai conseguir, através de um favor de um jornalista que ele conhece na noite, ser praticamente um asprão ali daquele jornal, e ele vai ser um faz de tudo num jornal que está se destacando na cidade do Rio de Janeiro, chamado O Globo. E por ter essa experiência dentro do jornal, ele vai falar com uma propriedade absurda da nossa classe jornalística. A imprensa, que quadrilha! Fiquem vocês sabendo que se o Barba Roxa ressuscitasse agora com os nossos velozes cruzadores e formidáveis coraçados, só poderia dar plena expansão à sua atividade se fizesse jornalista, ou seja, comparando os jornalistas a piratas. Nada há tão parecido como o pirata antigo e o jornalista moderno. A mesma fraqueza de meios, servida por uma coragem de salteador, conhecimentos elementares do instrumento que lança mão e um olhar seguro, uma adivinhação, um faro para achar a presa e uma insensibilidade, uma ausência de senso moral a toda prova. E assim dominam tudo, aterram, fazem que todas as manifestações de nossa vida coletiva dependam do assentimento e de sua aprovação. Todos nós temos que nos submeter a eles, adulá-los, chamá-los de gênio, embora intimamente os sintamos ignorantes, parvos, imorais e bestas. Só se é geômetra com o seu placê, só se é calista com a sua confirmação, e se o sol nasce é porque eles afirmam tal coisa. E como eles aproveitam esse poder que lhes dá a fatal estupidez das multidões. Fazem de imbecis gênios, de gênios imbecis. Trabalham para a seleção das mediocridades, de modo que você exagera, objetou Leva. O jornal já prestou serviços. Em outra passagem que eu até coloquei lá no meu Instagram, o Lima Barreto vai destruir a imprensa carioca e, consequentemente, a imprensa brasileira, porque o Rio de Janeiro, na época, era a capital, né? Dizendo que o pensamento comum dos empregados de jornais é que eles formam o pensamento de nosso país e não só o formam, mas são a mais alta representação dele. Fora deles, ninguém pode ter talento em escrever, e por pensarem assim, hostilizam a todos que não querem aderir à sua grei, impedem com a sua crítica hostil o advento de talentos e obras, assambarcam as livrarias, os teatros, as revistas, desacreditando a nossa provável capacidade de fazer alguma coisa digna com as obras ligeiras e mercantis. E por assim vai o livro inteiro, ele destruindo a imprensa. Aí você pensa bem, ele está escrevendo esse livro aqui em 1909, me parece, apesar do livro ser ambientado ali no início do século. Então, assim, imagina que essa classe de jornalistas que foi criada como reizinhos, que só eles tinham o poder de deturpar a verdade, e as várias vezes em que eles vão deturpar a verdade, o próprio Lima Barreto vai descrever aqui nesse livro. Então, assim, as origens da fake news na imprensa tradicional, o fato de que eles vão se unir ao Estado para praticamente deixar o povo em situação pior do que já está. Então a imprensa vai fazer conchavos para indicar, para tirar ministro, enfim, todo aquele tipo de coisa que a gente está acostumado a ver no Brasil. Eu sinto que o Rio de Janeiro, eu converso com isso até com meu marido que é carioca, ele tem aquela aura que envolve as grandes capitais que foram muito representadas na literatura e no cinema. E é exatamente essa aura que o Lima Barreto consegue transportar para esse livro. Então o nosso personagem, que o Isaías Caminha, ele vai andar por todas as ruas que a gente já conhece, ele vai andar pela Rua do Ouvidor, ele vai percorrer os Arcos da Lapa, ele vai andar por aquele Rio de Janeiro que ainda não tinha sido higienizado, ele vai descrever, inclusive, a revolta da vacina, mas ele vai trocar, ele vai colocar como sendo a revolta do sapato. Então ele traz toda essa magia do Rio de Janeiro no início do século para esse livro. Não sei vocês, mas eu adoro ler esse tipo de literatura, principalmente sobre essas cidades que a gente fica sonhando com elas, essas cidades que as pessoas acham que lá elas vão ser felizes e que lá elas vão fazer a vida delas. Basicamente isso que torna essa obra tão fantástica e tão maravilhosa e tão recomendada à sua leitura. Eu não sei como, onde, quando Lima Barreto se perdeu,
por que a gente não está falando desse livro. E eu espero, sinceramente, que o Clube de Leitura Clássica tenha mais adeptos, porque eu realmente acredito que os próximos livros vão ser tão fantásticos quanto eu acredito que nós vamos trazer a revisão desses livros aqui para o canal, para que vocês também se sintam atentados a descobrir qual que é a realidade do Brasil, qual que é a realidade do Rio de Janeiro ali no início dos séculos. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.